Boa noite, nós estamos aqui em mais um estudo de Provérbios e hoje o nosso estudo é em Provérbios capítulo 30. Então você pode abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 30. Você que está aqui presencialmente, você que está aí em casa, pode abrir em Provérbios capítulo 30. E nós já estamos chegando ao penúltimo capítulo de Provérbios. E vamos dar o início aqui ao estudo. Eu vou fazendo a leitura de pedacinho por pedacinho e a gente vai explicando. Provérbios 30, do 1 ao 4 diz assim: As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia, o homem falou a Itiel e ao Cal. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se pode dizer? Essa aqui é a versão King James, mas a versão do Almeida atualizado foi a que eu mais gostei. Eu fiz a leitura. Ele começa a falar de uma forma bem sujeita mesmo. Acho que vocês... Não sei quem tem aí Almeida. Alguém tem a versão Almeida aberta? Não? Que ele não fala só assim, certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, não tenho entendimento de um homem. Ele fala mais no sentido de uma pessoa que não tem conhecimento, de uma pessoa que está realmente totalmente sujeita. E ele começa a dizer assim, olha, eu não tenho entendimento, quem sou eu? Eu sou uma pessoa muito pequena comparada à grandeza de um Deus. E aí ele continua, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E aí ele começa, quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual o seu nome e qual o nome do seu filho, que se pode dizer? Então o autor está totalmente mostrando uma dependência. Ele está mostrando que todo o conhecimento que ele tem não é nada comparado ao Deus, à existência de Deus, à existência daquele que criou os céus e a terra, aquele que realmente estabelece a terra no punho de suas mãos. E realmente existem muitas perguntas que ficam realmente interrogações, né? Às vezes a gente levanta, acorda, vai vivendo a nossa vida, trabalha, seja num trabalho secular, seja num trabalho em casa. A gente começa a fazer alguns questionamentos. Deus, mas como é possível? Eu não consigo compreender como é possível isso acontecer. Eu não consigo compreender como é formado a neve quando ela cai. Eu não consigo compreender o que mantém esse mundo firmado, estabelecido, o que faz com que as coisas andem dessa forma. Então, aqui o autor, ele está realmente se colocando nessa sujeição de, olha, eu não entendo nada, eu não sei de nada. E é essa atitude do autor, eu não estou compreendendo nada, porque é muito grande a existência desse Deus, é muito grande esse Deus. E aí vamos continuar, versículo 5 ou 6. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescente as suas palavras para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é escudo para aqueles que põem a sua confiança nela. Então, não tem como eu dizer que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus e não ter um amor e um zelo por essa palavra. Essa palavra é o que deve movimentar a nossa vida. Essa palavra é o que deve nos aproximar cada dia mais de Deus. E nós precisamos estudar e compreender essa palavra dia após dia, sabe? Eu estava até brincando aqui com as meninas, gente, eu não aguento mais provérbios, é muito difícil. Mas é a palavra de Deus e essa palavra é maravilhosa e eu posso ler
1, 2, 3 vezes. Eu posso até achar assim, nossa, gente, Provérbios não acaba, não está acabando, a gente está estudando há tanto tempo e parece que algumas coisas se repetem. Mas se repete é porque Deus está querendo te mostrar que alguma coisa precisa ser mudada. Já parou para pensar? Amanda, você não está aguentando ler Provérbios? Talvez seja porque está batendo de frente com coisas que você precisa mudar na sua vida. Sabe, Deus ele não precisaria falar 300 vezes, 1000 vezes sobre determinados assuntos. Mas se ele falou, é porque nós precisávamos ouvir. Vocês entendem isso? Se ele falou, é porque nós precisávamos ser mudadas em relação a isso. Então, se não houve essa mudança, nós precisamos ler e reler, e estudar, e compreender dia após dia. E eu tenho certeza que Deus, ele dia após dia, ele vai falando aos nossos corações. Então, toda a palavra de Deus, ela é o quê? Pura. Não existe nenhum erro, nenhuma falha nessa palavra. Ela é pura. Eu preciso entender que não existe aqui uma coisa que eu vá tirar dessa palavra e eu vou falar assim, ah não, isso aqui não serve para mim não. Toda a palavra de Deus, ela é pura. Toda a palavra de Deus, ela tem a sua serventia sim. E essa palavra, ela está aqui para nos mudar, para nos transformar. Escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Sabe, aquele versículo lá em Efésios 6 que fala assim, que fala sobre a armadura de Deus. E nessa armadura nós temos o escudo da fé, para nos proteger de quê? De todo o dardo do inimigo. Como é que eu vou ter fé se eu não conheço essa palavra? A espada é a palavra de Deus. Então, como eu vou agir contra o inimigo se eu não estiver preparado nessa palavra? Então, às vezes eu estou querendo lutar com uma espada física, mas a espada é a palavra de Deus. E se eu tiver essa palavra guardada no meu coração, eu tenho certeza que o inimigo ele não terá nenhum poder contra a minha vida. Então, nós precisamos cada dia mais confiar, nós precisamos cada dia mais ter essa palavra, cada dia mais se aprofundar em Cristo Jesus. Versículo 6. Não acrescentes as suas palavras para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Essa palavra aqui não precisa ser acrescentada em nada. Essa palavra aqui, ela não precisa de absolutamente nada. Vocês entendem isso? A palavra de Deus, ela é o quê? Suficiente. A palavra de Deus basta. E nós vemos hoje nos dias atuais muitos pregadores, muitos pastores, se é que nós podemos chamar esse tipo de pessoa de pastor. Nós vemos várias figuras que falam, vamos mudar a Bíblia porque os tempos são outros. Vamos atualizar a Bíblia porque os tempos são outros, mas olha só o que a palavra de Deus fala. Não acrescente as suas palavras, para que não te reprove e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus, ela é suficiente. E eu não preciso agregar nada nessa palavra. Eu não preciso acrescentar nada. Aquilo que é ministrado, aquilo que é falado, aquilo que é pregado, é baseado nessa palavra. E se eu falar qualquer coisa que não venha dessa palavra, eu me torno uma mentirosa. Então nós precisamos nos apegar a essa palavra. Os tempos não são outros, os dias não são outros, não são os dias que vão fazer com que eu mude as palavras, mas vão ser os dias que vão fazer com que eu busque ainda mais essa palavra e queira trazer essa palavra à existência. Porque o meu Deus, ele vivo está. O meu Deus, ele não continuou morto na cruz. O meu Deus, ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E se ele ressuscitou, vivo ele está. Então eu não devo querer fugir dessa palavra, mas eu devo todos os dias pedir, Deus, me dê entendimento, me dê compreensão acerca dessa palavra. Amém? Versículos 7, 8 e 9 diz assim: 2 coisas requeri de ti, não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobre, nem a riqueza. Alimenta-me com comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão.
Gente, eu achei esse Provérbios aqui muito enigmático, né? O 30. A gente precisa fazer uma leitura e releitura o tempo todo, porque ele é bem enigmático. Mas vamos explicar o que ele está dizendo aqui do 7, 8 e 9. Olha, primeiro o autor ele diz que ele não quer ser corrompido pela vaidade, ele não quer ser levado por essa vaidade, ele não quer ser levado por essas mentiras. E aí ele continua que ele não quer ser nem rico e nem pobre. Mas que ponto? Eu não quero nem ser rico ao ponto de que eu negue o Senhor, que eu fique tão independente de não querer buscar o Senhor, de não querer ser fiel ao Senhor, e eu não quero ficar nem tão pobre ao ponto de querer roubar ou fazer algo que não agrade ao coração de Deus. Olha o que ele está pedindo: Senhor, não me dê nem além do que eu preciso e nem menos do que eu preciso, mas me satisfaça com o dia após dia. Vocês conseguem entender isso? E é difícil, né? Porque às vezes a gente é tão ambiciosos, né? A gente sempre quer mais. E aí, tô ganhando tal X. Para muitas pessoas parece que esse tal X é muito distante, mas já para mim, ai Deus, eu queria mais. Tá pouco, credo. Não dá nem para viajar para Paris. Brincadeira. Então, não tá muito pouco, Deus, eu quero mais. Só que olha o que esse homem fala. Olha, Deus, não me dê nem além e nem a menos, porque eu quero continuar sendo fiel ao Senhor. É uma oração arriscada? É, muito arriscada, porque você está se sujeitando ao ponto de falar, Deus, não me dê mais. E tem muita gente que fala, Deus, me dê mais. Muitas vezes eu mesma orando, oh, Deus, me abençoa ainda mais. Eu estou sendo sincera, às vezes a gente pede isso, a gente pede, Deus, abençoa ainda mais, multiplica no nosso trabalho, na nossa vida, mas olha só, esse autor, ele chega e fala, Deus, eu não quero nem mais e nem menos, eu quero que o Senhor me satisfaça todos os dias. Então, que a nossa oração possa ser muito parecida com a dele. Deus, me satisfaça dia após dia. Me satisfaça no meu desejo de cada dia. Sabe, eu não preciso de nem mais, nem menos. Talvez você não precise de ir para Paris todo ano, mas Deus ele quer te levar para Paris amanhã ou depois, e Ele vai te satisfazendo todos os dias. Talvez você não vai ter dinheiro sobrando na sua conta, você não vai ter aquelas grandes coisas, mas Deus vai te satisfazer de tal forma que Ele começa a te levar para lugares que você nunca imaginou. Olha, para que melhor você olhar para a vida dos apóstolos? Eles sofreram? Sofreram. Morreram pelo Evangelho? Morreram pelo Evangelho. Mas esses mesmos apóstolos, eles viajaram o mundo inteiro, pregando a palavra de Deus. Então eu acredito que no ministério há alegria. No ministério há grande alegria e grande satisfação de viver o que Deus tem para as nossas vidas. E nesse ministério, Deus nos satisfaz dia após dia. Versículo 10. Não acuses um servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. O que esse versículo ele quer dizer? Muitas vezes, imagina um trabalhador ali perto do seu chefe, imagina uma pessoa exercendo um trabalho ali e daqui a pouco você chega na frente do chefe dele, porque você não presta, e começa a acabar com aquela pessoa. Imagina que situação desagradável, não vai ser? Aquela pessoa ali está trabalhando todos os dias, vivendo o seu trabalho dia após dia, e aí talvez alguma situação te machucou, alguma situação te magoou, ao invés de você conversar com aquela pessoa, você acabou com aquela pessoa na frente do senhor dela, do chefe dela, daquele que paga a conta dela dia após dia. E que consequência isso pode gerar para a vida daquela pessoa? Um desemprego? Aquela pessoa ser mandada embora? Então, até nisso Deus manda a gente ter o quê? Sabedoria. Seja sábio. Existe um momento de falar e um momento de se calar. Então, não acuses um servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Eu não sei por que eu estou lembrando disso, mas eu trabalhei 45 dias com telemarketing. E aí eu tinha que ligar, e aí eu ia vendendo o serviço, e a maioria das ligações era as pessoas me xingando.
E aí eu ia oferecer, e a pessoa me xingava, e eu, Senhor. E aí a gente não podia xingar de volta, não podia falar. E claro que não só profissionalmente, eu como cristã não poderia xingar de volta. E a pessoa vai, pi. Aí, sabe como é que eu terminava a ligação? Por falta de comunicação, essa ligação será desligada. Tchau. E desligava. Mas, olha só, não é falta de sabedoria das pessoas xingar alguém que está vendendo um serviço? Porque aquela pessoa ela só está fazendo o trabalho dela. Aquela pessoa ela não está te ligando porque ela quer. Aquela pessoa ela não está te vendendo um serviço porque ela quer. Ela precisa fazer aquilo. Ela precisa vender o serviço. Existe um patrão que está observando aquela pessoa. E é tão sério isso, porque, por exemplo, eu fiquei 45 dias lá, não fui efetivada. Por quê? Porque eu não conseguia bater a meta de vender cartão. Não era muito convincente na minha venda. Então, aconteceu isso. Então, eu fui desligada. A meta para continuar no trabalho era venda. Então, tudo bem, nós não somos obrigados a fazer cartão, nós não somos obrigados a pegar aquele serviço, mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser pessoas generosas, até para falar não, sabe? Tô no telefone, olha, me desculpa, mas hoje não, sabe? Não é com grosseria, não é com xingamento, porque nós somos o quê? Somos cristãos, carregamos o caráter de Cristo, então nós precisamos ser diferentes, amém? Continuando. Versículo do 11 ao 14. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não abençoa a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os seus dentes de mandíbulas como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. Então aqui a gente está falando que existe um tipo de geração que é uma geração que desonra pai e mãe. É uma geração que não traz honra aos seus pais. É uma geração altiva, é uma geração soberba, é uma geração gananciosa, é uma geração que olha somente para o seu próprio umbigo. Eu não estou nem aí se o pobre precisa, eu não estou nem aí se o mundo está se acabando, eu me importo com que a minha barriga esteja cheia e satisfeita. E infelizmente, olha só, Provérbios é tão bacana, a Bíblia toda ela é tão bacana, porque pode se passar anos e parece que a gente está lendo para os dias atuais, né? Porque se a gente olha hoje para como a geração ela está crescendo, se a gente olha hoje para a juventude de hoje, o que a gente enxerga? Se não uma geração que não respeita os pais, se não uma geração, não estou falando todos, tá, gente? Mas se a gente olha para o mundo, essa é a realidade do mundo. Não vai longe. É uma geração que não quer saber de ouvir os pais. É uma geração que não quer saber de honrar os pais. É uma geração soberba e altiva. É uma geração que quer viver apenas para a sua própria vaidade. Cada vez mais. Uma geração que não quer ter mais filhos porque eu quero o meu bem, a minha estabilidade. Os filhos, tô nem aí. Não quer mais ter filhos. É uma geração que só pensa em si mesmo. São as minhas vontades, os meus desejos. Não é verdade? Mas Deus, Ele quer levantar uma geração de homens, mulheres, jovens, crianças que farão a diferença. E é por isso que eu acredito que os filhos da luz devem sim se multiplicar. Às vezes alguns falam, não vou fazer filho porque o mundo tá horrível. O mundo tá, indo de trampolim, como o meu chefe diz lá no trabalho, que é pro inferno, entendeu? Mas não. Sabe? Porque quanto mais os filhos da luz se reproduzem, isso quer dizer que mais homens e mulheres de Deus vão ser reproduzidos. E mais homens e mulheres... É isso mesmo. E mais homens e mulheres irão se manifestar. E mais homens e mulheres irão fazer a diferença. Então, ao passo que o mundo está se multiplicando, os filhos da luz precisam se multiplicar e precisam ensinar o quê? A palavra de Deus, os caminhos do Senhor, para que essa não seja uma realidade na nossa vida. Amém? Do versículo 15 ao 16. A sanguessuga tem 2 filhas chorando, dá e dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, 4 coisas que não dizem é o suficiente.
a sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. Então, a sanguessuga é um bichinho, né? Que ele é pretinho e se ele pega aqui na sua pele, ele começa a sugar o seu sangue, né? Acho que e tem pessoas que usam até a sanguessuga em alguns tratamentos para a pele, para puxar aquele acúmulo de sangue. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu lembrei. Mas a sanguessuga, ela é esse bichinho que ela tá o tempo todo puxando. E olha o que a Bíblia fala. E as suas filhas são o quê? Dá e dá. Só que essa sanguessuga que a Bíblia está falando não é a sanguessuga, o bichinho. Ela quer falar das sanguessugas da vida real, que só querem cada vez mais e mais. Nunca estão satisfeitas, sempre estão querendo mais coisas e mais coisas e mais coisas. Então a Bíblia ela traz esse alerta. E olha só, há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Aí depois ele ainda continua. Sim, 4 coisas que não dizem é o suficiente. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. Como eu ia dizendo, bem enigmático, né? O tempo todo esse versículo. Mas se a gente for analisar, ele primeiro traz essa realidade das sanguessugas que sempre nunca estão satisfeitas. Elas nunca estão satisfeitas. E aí ela ainda traz coisas do que elas não estão satisfeitas e depois 4 coisas que elas dizem é o suficiente, ou seja, para elas nunca é o suficiente. E aí ela traz essas coisas, a sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. Então, se a gente trazer para a nossa realidade aqui, quantas vezes a gente passa a vida toda buscando coisas tão superficiais e se acaba? Porque olha só, o nosso destino é onde? A sepultura. Não estou falando destino celestial, né? Porque o destino celestial é a eternidade, mas para essa terra, qual é o nosso destino? Todos nós viemos do pó e para o pó vamos retornar. Então, do que adianta eu o tempo todo, eu quero, me dá, nunca é suficiente, eu quero comprar, eu quero gastar, eu quero, e eu nunca estou satisfeito, ainda reclamo com Deus, porque o Senhor não me dá, Jesus, porque o Senhor não faz da minha vida. Só que Deus, ele diz, olha o seguinte, filho, vai chegar um momento que nada disso do que você está buscando vai te satisfazer. Nada disso pode satisfazer a sua alma. E eu quero te dizer que a única coisa que satisfaz a nossa alma é Cristo Jesus. Glória a Deus. Cristo Jesus é a única coisa que pode nos satisfazer. Eu achei tão interessante porque esse final do ano, meu marido ele propôs uma coisa, né? Ele falou assim, vamos fazer uma troca de presentes, cada um faz uma lista do que quer e depois a gente vai fazer uma coisa mais feita à mão, tipo, eu vou fazer uma coisa romântica, uma coisa legal e tudo mais. Eu falei, tá bom, amor. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa romântica? Eu comprar é mais fácil, né? Eu vou lá e compro. Mas o que eu queria trazer? Que quando ele me falou, coloca o que você quer, eu pensei, mas eu não sei o que eu quero. Sabe o que é você ter essa satisfação de dizer assim, Deus, não sei. Sabe, as coisas não satisfazem a nossa alma, as coisas não são tão assim. Eu cheguei ao ponto literalmente de falar assim, o que eu quero? Parece tudo tão vazio, tão superficial, porque a melhor coisa que nós podemos ter é Cristo Jesus na nossa vida. Ter Deus é muito bom, gente. Ter Deus é melhor do que qualquer bem, é melhor do que qualquer necessidade. E aí, depois de muito tempo assim, ó, pensando, matutando, aí eu falei, quer saber? Eu quero as coisas para gravar. Aí ele comprou as coisas para gravar e o tênis, que eu também estou usando aqui, e ele me deu. Mas essas coisas não eram uma necessidade, sabe? Nossa, eu preciso disso. Não, mas é uma coisa que Deus me deu através da vida do meu marido e glória a Deus por isso. Mas vocês entendem que são tudo coisas que se acabam, coisas que vão embora e a nossa satisfação ela tem que estar em Cristo Jesus. E para continuar, ainda nesse versículo, eu vi um cantor do meio gospel que ele canta uma música assim.
é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo com amor e com alegria. E nos últimos dias eu vi vários pastores, líderes, né, metendo pau e criticando o cara. Não criticando ele, mas criticando a canção, sabe? Esses jovens não sabem nem o que é perder, não sabem nem o que é perder nada com amor e com alegria. E aí esse rapaz, ele estava num podcast, e ele estava contando, né, e o pessoal perguntando e tudo mais, e ele falou assim, é o seguinte, eu já gravo algumas composições, mas a minha esposa tem algum tempo, e eu senti a direção de Deus de que eu não deveria cobrar por nenhuma composição. Então, toda composição que você grava, você vai lá e vincula os seus direitos autorais. E ele não vincula os direitos autorais. E aí ele terminou falando o seguinte, porque as canções, embora ele tenha escrito, não são canções que são dele, mas são de Deus. E que ele não queria roubar a noiva de Cristo, e por isso ele não cobrava pelas canções dele. Gente, são coisas que nos constrangem a pensar assim, meu Deus, olha só, que incrível. Então ele pode sim cantar. O que faz com que ele cante essa música e não diga assim, igual as outras pessoas. Não, esses jovens não sabem o que é perder tudo. Ele pode cantar porque ele viveu, ele está vivendo o que é perder tudo por amor e por alegria a Deus. Porque ele entende que o reino não é dele, as coisas do reino não são deles. E ele poderia até colocar uma composição autoral, porque isso não mudaria absolutamente nada. Mas, infelizmente, tem pessoas que, além de colocar composição autoral, cobra para cantar nas igrejas, para pregar a palavra, coisas que deveriam ser de graça, porque é pelo reino. Gente, se Deus ele te deu um dom de pregar a palavra, se Deus te deu um dom de ministrar, se Deus te deu um dom de dançar, seja lá o que for, não é meu, é de Deus, foi Deus que deu. E por isso eu devo entregar para Cristo Jesus de graça. Eu devo ministrar aqui de graça, eu não devo cobrar nenhum real para pregar aqui, e nenhuma outra igreja, porque eu estou fazendo por amor a Cristo Jesus. E esse é o evangelho verdadeiro, amém? Continuando, 17. O olho que zomba do seu pai e despreza obedecer à sua mãe. Os corvos do vale e o catarão e os jovens águias e o comerão. Então, olha só, mais uma vez a gente está, esse versículo ele faz conexão aqui com o 11 ao 14, porque ele fala novamente sobre esses homens e mulheres que não são obedientes, que não são obedientes, que não honram seus pais, mas pelo contrário, desprezam, zombam dos seus pais. Então, se o seu pai ele te diz algo, é porque ele te ama, é porque ele tem algo para te ensinar. Se o seu líder, se o seu líder ele tá te dizendo algo e o coração dele está em Cristo, é porque ele está querendo te ensinar o caminho certo. E muitas vezes a gente não quer levar essa repreensão, né? A gente não quer levar a correção. Ninguém fala, nossa, hoje eu vou levar uma correção do meu pastor, vai ser maravilhoso. Não, não é assim. Pelo contrário, a gente fica, meu Deus, eu não quero. Mas é assim. Vamos lá. 18 ao 20. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz perversidade. Gente, é muito interessante e eu volto a dizer, enigmático, né? Porque Provérbios 30, ele o tempo todo enigmático. Mas olha só, você consegue conhecer ou reparar qual é o caminho da águia no céu? Alguém consegue saber para onde ela vai, de onde ela veio? Como é que eu posso entender o caminho da águia? Não consigo entender. O caminho da serpente sobre a rocha. Como é que eu consigo entender o caminho da serpente sobre a rocha? E aí eu vi um ensinamento e eu queria trazer esse ensinamento que no caminho da serpente você não consegue ver o rastro dela. E você fica pensando, como? Como aquela serpente que está ali, ó, rastejando nas coisas, você não consegue ver o caminho dela. Se você pisa e faz uma caminhada ali no barro, fica os seus passos. Mas o caminho da serpente a gente não consegue.
A gente não consegue ver. Então, ele não consegue conhecer o caminho da serpente. E aí ele continua, o caminho do navio no meio do mar. Gente, eu só sei que o navio ele sai de um ponto e chega até outro. Agora, como? Como ele consegue fazer isso? É enigmático, não é? Como ele consegue fazer isso? E hoje nós temos uma tecnologia de ponta, né? Mas imagina antigamente que os homens eles só entravam no barco com um sonho, com um sonho assim de baixo, eu vou chegar em algum lugar. E aí demorava anos, demorava dias. Pessoas morriam naqueles barcos. Quantas pessoas morreram nesses barcos, nessas embarcações, porque era um caminho desconhecido. Às vezes eles planejavam, vamos fazer uma viagem de 30 dias, e aí era uma viagem de 90 dias. Quantas pessoas morreram? Estava compartilhando com a pastora Merilane que ela me deu um livro, que era, acho que As Aflições de Cristo, não me lembro direito o nome. Isso, Completando as Aflições de Cristo. E nesse livro conta a história de 3 grandes homens de Deus, e um deles é John Peyton. E John Peyton, ele foi um missionário, ele foi para uma terra de índios. Não era índios, era outra tribo, mas essa tribo era canibal. Eles comiam as pessoas. E Deus chamou ele para pregar para esses canibais. E ele entrou num barco. E nesse barco ele foi com a sua esposa e 3 filhos. Os 3 filhos dele morreram. E depois logo a sua esposa. Ele perdeu tudo. Então, com certeza ele cantaria essa música hoje com muita alegria. É por ele que eu estou perdendo tudo, por amor e alegria. Gente, se a gente olha para esses grandes homens de Deus, eles nunca deixaram de servir a Cristo. Ele tinha uma família a zelar. Ele poderia falar, não, Deus, eu já tenho minha família, eu vou continuar te servindo lá, missão não sei aonde. Mas ele falou, eu vou fazer, porque foi para isso que Deus me chamou. E ele perdeu toda a sua família. E aí eu fiquei imaginando aqui, quando ele falou sobre o caminho do barco, justamente sobre quantas pessoas, quantos missionários, quantos homens e mulheres de Deus pegaram embarcações, não sabiam os riscos, não sabiam os dias para chegar naquele lugar, mesmo assim foram. E para completar esse grande homem de Deus, ele conseguiu alcançar todas aquelas pessoas para Cristo Jesus. O evangelho foi pregado naquele lugar. E durante o relato dele, ele fala que uma noite o chefe e os canibais tentaram pegar ele. Ele ficou em cima de uma árvore e orando ao Senhor. Mas o que eu achei mais interessante é que quando ele estava decidido aí, alguém falou assim, você é louco? Você vai para lá, você vai para morrer, você já tem um projeto aqui, não sei o quê. E aí ele vira, ele fala assim, se eu morrer comido por canibais, eu vou morrer feliz, porque eu terei cumprido o propósito de Deus para a minha vida. Então ele tinha uma consciência muito clara de que era melhor viver para Deus do que viver fora do propósito de Deus. Amém? Vamos continuar. E aí, 21 ao 23. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando é cheio de alimento, e pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando é herdeira da sua senhora. Esse versículo, ele poderia ser um versículo muito bom, né? De falar, nossa, o servo ele começou a reinar, nossa, a mulher odiosa conseguiu achar um marido, mas não é nesse sentido que a Bíblia está trazendo. A Bíblia está trazendo o seguinte, que 3 coisas se inquietam a terra, e por 4 ela não consegue suportar. O que a terra não consegue suportar? Pelo servo quando reina, não é qualquer tipo de servo, porque o servo ele pode até reinar, mas infelizmente muitos servos eles deixam de seguir a Cristo Jesus. Muitos servos eles se tornam arrogantes, soberbos. Quantas pessoas nós vimos chegar até a presidência, chegar até altos lugares, pessoas que saíram da miséria. Mas ao invés de serem homens e mulheres diligentes, homens e mulheres fazendo a diferença, o que fizeram? Roubaram. O que fizeram? Fizeram mal às pessoas. Quantos governantes ruins nós vimos acontecendo sobre o Brasil, sobre o mundo. E aí você pensa, nossa, aquele homem, aquela mulher saiu de uma realidade tão ruim, então com certeza, já que ele foi um servo, ele vai ser um bom rei. Por quê? Porque ele sabe o que é servir. Mas ele foi um bom rei? Não.
E aí ele continua, pelo tolo quando é cheio de alimento, porque o tolo, o homem tolo, quando ele é cheio de alimento, ele continua sendo essa pessoa odiosa, ele continua sendo essa pessoa perversa. Infelizmente, muitos tolos, eles só ficam humildes quando eles não têm nada. Aí eles têm que encurvar, me perdoa. Mas quando tem, o nariz está aqui, ó, em pé. Eu não me curvo para ninguém, eu não quero saber de ninguém. E aí ele continua, a mulher odiosa quando é casada, gente, quantas mulheres solteiras pensando, oh Deus, me manda um marido. E aí a mulher, que é uma esposa horrível, casada com um homem maravilhoso, não acontece isso, gente. A gente olha assim, nossa, mas aquela mulher ali tem um maridão, mas é uma mulher odiosa. Então, tudo isso a terra não suporta. E aí ele continua. E pela serva quando é herdeira de sua senhora. E aí, mais uma vez, a gente está falando de um aspecto de pessoa que muitas vezes acaba ficando arrogante, soberba, e não uma pessoa que anda no caminho da humildade, uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. E vamos correr aqui para finalizar. 24, 25, eu acho que é 24 e 25. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são o povo forte, todavia preparam seu alimento no verão, continuando. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. A gente vai ler até o 28. As locustas não têm rei, entretanto, eles todos saem em bandos. E a aranha se segura com as mãos e está no palácio dos reis. Então, o que a Bíblia está falando? Ela está fazendo a comparação desses animais, porque embora eles não sejam os animais assim, que você fala, nossa, que animal forte. Você olha para uma formiga, às vezes a gente até pisa na formiga, e você pensa, nossa, a formiga é tão pequenininha. Mas olha só, o que a formiga faz? Ela pega e leva os alimentos para dentro da casinha dela, e ela é muito forte. Se você pesquisar sobre a formiga, ela é capaz de carregar um peso tipo assim, sobre-humano, sabe? E aí você não vê a formiga, mas você vê às vezes o que ela tá carregando. Alguém já viu isso? Tipo, você não tá vendo a formiga, mas ela tá com um negócio desse tamanho e ela tá lá, ó. Então, embora ela não seja forte, aos nossos olhos ela não é forte. Mas o Deus que criou ela de uma forma que ela consegue carregar coisas que você pensa, uau, olha o que essa formiga faz. O coelho, apesar dele ser débil, como diz aqui na escritura, ele faz casas na rocha. Então, o que Deus está exaltando? Que apesar da fraqueza desses animais, Deus, ele faz com que esses animais façam coisas extraordinárias. Aí ele continua, locusta, gente, no nosso linguajar, são os gafanhotos. E aí os gafanhotos, eu não sei se vocês viram algumas notícias de vários gafanhotos assim, às vezes dá até medo, né, quando a gente caminha. Sabe o que ele está falando? Olha, os gafanhotos, eles não têm rei, entretanto, todos eles saem em bando. Olha, seja, eles não têm alguém para mandar, vamos ali para a Argentina, vamos ali para o Brasil. Não, mas todos eles andam em quê? Em bando. E aí ele continua, a aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Então, a aranha, apesar dela se segurar com as mãos, ela está até em palácios dos reis. Você vai encontrar uma aranha talvez até aqui na igreja, você vai encontrar aranha em tantos lugares. Então, apesar da fraqueza de cada um desses animais, Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Da mesma forma somos nós, porque nós também somos fracas. Nós também somos fracos, mas o Espírito Santo, Deus, é que nos faz fortes. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, que nas minhas fraquezas que Deus se faz forte. E então, no que eu vou me gloriar? Nas minhas fraquezas, porque é quando eu estou fraco que aí sim Deus está forte. E para finalizar, vamos ler aqui. 29 ao 31 e depois 32 ao 33. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada. O galgo, também o bode e o rei contra quem não se pode resistir. Aí, para a gente finalizar aqui, ele está trazendo novamente
os animais como exemplo de formosura. O leão ele é robusto, né? Hoje o leão ele é o nosso, gente, eu esqueci o nome. Hã? Símbolo, ele é o símbolo hoje do RM12, porque o RM12 são os jovens que não devem se conformar com esse mundo. E por que o leão? Porque o leão é forte, assim os jovens também são fortes, e por isso nós devemos ser fortes. E aqui a Bíblia ele está trazendo o leão como esse animal gracioso. Qual é o outro animal que ele traz como gracioso? Ele traz também o galo. Gente, o galo ele anda assim, ó. É sério. E tinha um galo, eu vou abrir aspas, tinha um galo. Gente, esse galo eu morria de medo. Eu morria de medo, porque eu ia, ele já vinha assim, ó. E aí eu, meu Deus, ele vai me bicar. E ele me bicava, gente. E eu ficava, meu Deus! Eu ficava com pavor daquele galo. Então, mas Deus, ele traz esses animais como animais o quê? Graciosos. E aí, a gente vai continuar para finalizar aqui, 32, 33. Se procedeste tolamente, elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre a tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim a força da ira produz contenda. Então, olha só, nós precisamos mais uma vez não agir de forma tola, não agir de forma, querendo brigar com todo mundo, querendo agir de forma inadequada, mas nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Nós devemos agir de forma humilde, de forma agradável ao Senhor. Amém? Então é isso, gente. A gente está finalizando hoje Provérbios 30. Semana que vem, provavelmente, a gente vai finalizar com a pastora Merilane Provérbios 31. E a gente vai ter chegado ao final de Provérbios juntas, unidas. Glória a Deus, aleluia. Amém?